Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, use a caixa de comentários aí do Spotify, caso você esteja ouvindo este episódio pelo Spotify, ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, nas minhas social medias, @Rodrigo James no ex-Twitter, no Threads, no Instagram e no Blue Sky, ou através do YouTube. Faça um comentário aí no YouTube caso você esteja ouvindo este episódio pelo YouTube. E claro, não posso deixar de reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje o episódio é especial porque eu não vou falar de um filme ou de uma série, vou falar de uma premiação. Vamos dar uma geral no Emmy Awards? Dia 15 de setembro de 2024. Essa é a data em que você vai assistir a cerimônia do Emmy e perceber que não assistiu nem 1% das séries que estão ali indicadas. A gente fala aqui em todos os episódios, tá até na introdução aqui do podcast, que este Meninos Eu Vi é um podcast em que eu dou dicas do que assistir, porque a gente não consegue assistir nem 1% do que nos é oferecido todos os dias por todas as plataformas, pelas TVs abertas ou TVs a cabo e por aí vai. E por isso mesmo, todos os anos, quando acontece a cerimônia do Emmy, a gente vê ali os indicados e vários premiados, inclusive, vem aquela sensação de missing out. Não é nem o fear of missing out, nem o joy of missing out. É uma sensação de missing out mesmo, de que você perdeu muita coisa durante o ano, e essa sensação tem aumentado a cada dia, a cada mês, ou a cada ano, ou a cada cerimônia do Emmy. É humanamente impossível assistir a tudo. Mesmo eu, que trabalho com isso, que falo sobre isso, tô todas as semanas aqui assistindo a filmes, a séries, a episódios, a novas temporadas de séries que já existem, não consigo assistir nem 1%, nem 10% do que é despejado todos os dias. É muito engraçado porque, além desse podcast, eu faço uma coluna na Rádio 98 FM de Belo Horizonte e tenho também uma coluna na Rádio CDL FM, as duas rádios aqui de Belo Horizonte. Na primeira eu falo sobre cultura pop em geral, e na segunda eu falo especificamente sobre séries. E todas as pessoas que eu encontro na rua vêm sempre me falar: ah, eu ouvi aquela dica sua, mas mais do que isso, vem me perguntar se eu assisti tal série. E em 90% dos casos, eu não assisti ou eu ainda não assisti. Porque se você acha que eu sou daquelas pessoas que fica 24 horas da minha vida dentro da minha casa assistindo a séries, você está redondamente enganado, você está redondamente enganada, minha cara ouvinte. Como eu bem gosto de dizer, eu adoro filmes, eu adoro séries, eu vivo isso, eu curto isso desde sempre, mas a minha vida não gira em torno disso. Existe um mundo lá fora pra gente descobrir. A vida é ao vivo, como bem diz o slogan da casa de shows autêntica aqui de Belo Horizonte. Bom, divaguei demais. Vamos então aos indicados ao Emmy e eu vou dar os meus palpites aqui. Não vou passar por todas as categorias, mas eu vou passar pelas categorias principais e dar aqui os meus palpites. Vamos começar
pelas categorias de interpretação, indicados a melhor ator em série dramática. Nós temos aqui o Idris Elba, de Sequestro no Ar, Donald Glover, Sr. e Sra. Smith, Walter Goggins, de Fallout, Gary Oldman, de Slow Horses, Hiroyuki Sanada, de Shogun, e Dominic West, de The Crown. Aqui é uma rara categoria que eu assisti a todas as séries. Assisti e continuo assistindo porque Slow Horses já foi pra terceira temporada, quarta temporada, eu não me lembro ao certo. The Crown encerrou a sua saga na Netflix no ano passado, pra ser preciso. E as outras séries todas eu assisti e gostei bastante, umas mais do que as outras. Sr. e Sra. Smith, pra mim, é uma das grandes surpresas, uma das melhores séries do ano. E eu até votaria no Donald Glover como melhor ator dramático, apesar de eu achar que não é uma série dramática. E sobre isso a gente vai falar mais daqui a pouco, como que algumas séries não se encaixam mais em determinadas categorias. Na verdade, a gente pode até começar por essa. Eu acho que Sr. e Sra. Smith não se encaixa nessa categoria de melhor série dramática, porque não é uma série só dramática. A gente entende, ou pelo menos a indústria entende como série dramática, aquelas séries com episódios de 60 minutos ou 55 minutos, que na verdade isso também é uma lógica que já foi pro espaço com o streaming. A gente tem hoje tanto episódios menores de 40 minutos, como episódios de mais de 1 hora. Se você for pegar a temporada de A Casa do Dragão, que acabou de terminar na HBO e no Max, todos os episódios tiveram mais de 1 hora. Essa coisa dos 60 minutos foi feita para encaixar nas grades de programação, com os intervalos comerciais, mas a lógica dos streams subverteu isso, então hoje não faz o menor sentido você ter episódios de 60 minutos. Assim como não está fazendo muito mais sentido encaixar algumas séries nessas categorias. Agora, se você quer o meu favorito aqui, eu já disse que o Donald Glover eu votaria, apesar de não ser um ator dramático. Eu gosto muito do Gary Oldman em Slow Horses, da Apple TV+. Acho que ele vem sendo consistente ao longo dessas temporadas. O Dominic West, que faz o Príncipe Charles, ou agora Rei Charles, na série The Crown, acho que é um concorrente menos forte. O Idris Elba, eu gosto dele na série Hijack, mas não a ponto de dar um M pra ele. O Walton Goggins, eu gostei bastante dele na série Fallout, mas eu acho que esse é o ano de Hiroyuki Sanada na série Shogun, que realmente todas as vezes que aparece na tela chama a atenção e quase que, eu ia falar, quase que carrega a série nas costas, mas é um exagero você falar disso de Shogun, a campeã de indicações do Emmy este ano. Então eu acho que o vitorioso vai ser Hiroyuki Sanada, e é apenas o primeiro dos prêmios que Shogun vai ganhar no Emmy deste ano. Aliás, eu tô falando o Emmy deste ano, mas você se lembra que já tivemos um Emmy esse ano em janeiro, não é? Esse é o Emmy de 2023, que foi adiado de setembro do ano passado para esse ano. Então esse ano nós vamos ter 2 cerimônias do Emmy. A cerimônia do Emmy de 2024 é essa que eu estou falando agora. Então nessa categoria eu aposto em Hiroyuki Sanada por Shogun, ou Shogun. Melhor atriz em série dramática. Nós temos aqui a Jennifer Aniston, por The Morning Show, a Maya Erskine, de Sr. e Sra. Smith, a Imelda Staunton, de The Crown, a Reese Witherspoon, também por The Morning Show, a Carrie Coon, de A Idade Dourada, e a Anna Sawai, de Shogun. The Morning Show é uma daquelas séries que são o meu guilty pleasure. Eu adoro acompanhar aquele novelão nos bastidores de um programa matutino, desses programas matutinos da TV americana, mas eu sei que é uma série que, apesar de ter boas interpretações, apesar de passar por temas pertinentes ao nosso mundo, tanto temas de assédio, temas que envolvem situações sexistas, temas que permeiam o nosso universo, nossa vida no dia a dia, eu acho que é uma série que muita gente já se cansou dela. A próxima temporada já está anunciada, já vem por aí, no ano que vem, se não me engano. Mas eu acho que é uma série que talvez esteja naquele momento de acabar. E assim como as 2 interpretações, tanto da Jennifer Aniston quanto da Reese Witherspoon, que são coprodutoras da série,
não foram tão assim impactantes nessa última temporada, que eu até gostei dessa última temporada, mas não foi lá aquela coisa impactante como havia sido. Eu acho que The Morning Show é uma série que precisa já encontrar o seu caminho para acabar. Sobre Sr. e Sra. Smith, eu já falei, gosto muito também da interpretação da Maya Erskine, mas não acho que ela se encaixa nessa categoria. The Gilded Age, ou A Idade Dourada, eu assisti a primeira temporada, mas eu confesso que eu não assisti essa segunda. A Carrie Coon é uma atriz muito consistente e o papel dela nessa série é um papel até bem diferente do que ela costuma fazer. Eu não posso opinar. Então nessa categoria eu fico entre duas. Eu fico entre a Imelda Staunton, que encarnou a Rainha Elizabeth na verdade nas duas últimas temporadas de The Crown, e eu acho que de todas as Rainhas Elizabeth dessa série, ela foi a que melhor encarnou aquela Rainha Elizabeth que a gente conhece. E olha que não é uma tarefa muito fácil ser a melhor Rainha Elizabeth dessa série, então eu apostaria nela, mas ela não é a favorita. A favorita é a Anna Sawai, que também brilhou em Shogun e é bem provável que leve para casa o prêmio de melhor atriz dramática esse ano, se nada mudar até setembro, porque você sabe como funcionam os humores de Hollywood. Mas hoje, Shogun vai ser a grande série vencedora desse Emmy, deve levar todos os prêmios de interpretação, de série, vários prêmios de direção. Nessa categoria, a Anna Sawai deve levar o prêmio de melhor atriz. Melhor ator em série cômica, nós temos os indicados Larry David por Curb Your Enthusiasm, Steve Martin e Martin Short de Only Murders in the Building, Jeremy Allen White de O Urso, DeFarrell Wunatai de Reservation Dogs e Matt Berry de What We Do in the Shadows. Agora começa aquele nosso problema com O Urso. Não que eu tenha um problema com essa série, muito pelo contrário, é uma das séries que eu mais gosto, a terceira temporada acabou agora, eu gosto muito dessa segunda temporada, essa que foi indicada nesse Emmy, acho que é uma temporada clássica, das melhores coisas que a TV já fez, mas não é uma série de comédia, não é, gente? Vamos combinar que essa série só está inscrita aqui como série de comédia para fugir da concorrência com todas as outras séries dramáticas. Ela deveria estar inscrita como série dramática. Por que ela encontrou essa brecha para estar inscrita como série de comédia no Emmy? Pela sua duração. Séries de comédia normalmente têm 30 minutos, episódios de 30 minutos. O Urso tem episódios de 30 minutos e por isso ela foi inscrita como comédia. Mas me diga aí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, quantas risadas você deu nessa segunda temporada de O Urso? Talvez umas 3, porque sim, tem alguns momentos engraçados, mas definitivamente não é uma série de comédia. Eu daria o prêmio pro Larry David exatamente pela última temporada da sensacional série Curb Your Enthusiasm, e eu já falei aqui, inclusive, num outro episódio ou em alguma das minhas propriedades onde eu falo sobre cultura pop, que o Larry David tá provado que é a melhor coisa de Seinfeld. Porque o Jerry Seinfeld sozinho, quando foi fazer alguma coisa depois de Seinfeld, sempre fracassou. E se você bem está lembrando da história, os dois juntos criaram Seinfeld. O humor de Seinfeld, pelo jeito, vinha do Larry David, como ele provou durante 11 temporadas de Curb Your Enthusiasm. Então eu daria o prêmio de melhor ator em série de comédia para o Larry David, mas ele não vai ganhar. Quem vai ganhar? Jeremy Allen White, que é um puta ator, tem um puta papel na série O Urso, mas infelizmente não é uma série de comédia na minha concepção. Melhor atriz em série cômica, nós temos aqui a Quinta Brunson, de Abbott Elementary, nós temos a Ayo Edebiri, de O Urso, nós temos a Selena Gomez, de Only Murders in the Building, nós temos a Maya Rudolph, de Fortuna, nós temos a Jean Smart, de Hacks, e nós temos a Kristen Wiig, de Palm Royale. Quinta Brunson e Ayo Edebiri já foram premiadas nessa categoria. Sobre a Ayo Edebiri, eu digo a mesma coisa que eu digo do Jeremy Allen White na categoria anterior. É uma puta atriz, o papel dela é sensacional, é uma das almas da série O Urso, mas não é uma série de comédia. Não deveria estar indicada aqui nessa categoria.
A gente tem aqui nessa categoria, inclusive, uma série muito pouco conhecida, mas que eu recomendo você assistir, que é Palm Royale, série criada pela Kristen Wiig para Apple TV. Aliás, todas as vezes que eu falar de Apple TV Plus, eu vou falar isso. É uma série pouco vista, porque poucas pessoas assistem às séries da Apple TV Plus, com exceção de Ted Lasso, com exceção de Ruptura. A Kristen Wiig está divertidíssima nessa série. Eu confesso que eu não assisti a Loot, a série da Maya Rudolph. Selena Gomez, eu fiquei muito feliz dela ter sido indicada nessa categoria por Only Murders in the Building, uma série que eu adoro, mas eu acho que, mais uma vez, Jean Smart vai ganhar o prêmio por Hacks, porque é uma grande atriz, é um grande papel. Hacks é uma das melhores séries da atualidade, que está em cartaz na plataforma Max e que foi agora para sua terceira temporada, perdeu um pouco a força, mas a Jean Smart brilha em todos os momentos dessa série. É até comovente você ver uma grande atriz como Jean Smart interpretando um papel como que ela interpreta em Hacks, e eu vou dar o prêmio para ela. Na sequência, melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme. Aquela categoria que é uma grande bagunça. Nós temos aqui Matt Bomer por Companheiros de Viagens. Nós temos Jon Hamm por Fargo. Nós temos Tom Hollander por Field, Capote vs The Swans. Nós temos Andrew Scott por Ripley. E nós temos Richard Gere por Bebê Rena, a sensação do ano Bebê Rena. E por isso mesmo, um dos favoritos. Você sabe que Bebê Rena é uma série criada, produzida e interpretada por ele, Richard Gere, baseado em uma história real que aconteceu com ele. Jon Hamm está maravilhoso, aliás, tudo da série Fargo sempre deveria ser premiado. Fargo é uma das melhores e menos premiadas e menos assistidas séries da atualidade, está em sua 5ª temporada e eu acho impressionante que até hoje eu fale com pessoas sobre a série Fargo e as pessoas nem saibam que ela existe. Faça um favor a você mesmo, a você mesma e assista a série Fargo. Não precisa ter assistido o filme dos irmãos Coen, mas eu acho que você deveria assistir ao filme dos irmãos Coen, Fargo, para depois assistir a série. Ela é apenas ambientada em um universo parecido com o do filme, mas os personagens são diferentes. Cada temporada é uma história diferente, histórias independentes que você pode assistir em qualquer ordem. E essa última temporada não foi uma das melhores, mas mesmo assim é das melhores coisas que temos hoje na TV para poder assistir. A série é Fargo e Jon Hamm está sensacional nessa última temporada. Mas eu acho que esse é o ano de Andrew Scott e eu daria esse prêmio para ele, Andrew Scott, pela série Ripley, uma série que é da Netflix, mas não é da Netflix, ela não tem aquele jeitão de série Netflix. Ela é uma série que foi comprada pela Netflix da Paramount. A Paramount fez essa série, a Paramount e a Showtime produziram essa série, depois não quiseram exibir, venderam para Netflix e é uma série completamente à parte. É quase que um estranho no ninho ali na filmografia, ali no catálogo da Netflix, porque é uma série preta e branca, lenta. Às vezes não acontece, é daquelas séries que eu tenho certeza que muita gente deve ter falado, não acontece nada na série, mas é um desenrolar sensacional, uma trama sensacional que envolve o personagem do Andrew Scott, que é um golpista que é contratado por um magnata, por um milionário norte-americano para buscar seu filho na Itália, e chegando lá ele se vê em meio à história do personagem. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, acaba se envolvendo com tudo aquilo, vê uma possibilidade de dar um grande golpe, e é uma série que vai crescendo episódio por episódio. E se você quiser algo a mais, tem as paisagens deslumbrantes da Itália, das vilas na Itália, das cidadezinhas na Itália, que são um capítulo à parte. Eu gosto muito de Ripley, maratonei Ripley, eu não sou de maratonar, encarei quase que de uma vezada só, e eu acho que o Andrew Scott é, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa da série. Para mim, Andrew Scott vai ficar com o prêmio de melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme. Melhor atriz em série limitada, antologia ou telefilme, nós temos Jodie Foster por True Detective Terra Noturna,
Brie Larson por Uma Questão de Química, Juno Temple por Fargo, Sofia Vergara por Griselda e Naomi Watts por Field Capote vs The Swans. Já falei na categoria anterior sobre Fargo, vale para Juno Temple a mesma coisa que eu falei de Jon Hamm. Também é uma presença iluminada. A Juno Temple é uma atriz que eu gosto muito, é uma atriz que fez o seu nome, sua carreira e se tornou grande, eu acredito que em Ted Lasso, mas eu não vou dar o prêmio pra ela nessa categoria. Eu confesso que eu não assisti a Griselda e não assisti até o final Field Capote vs The Swans, mas o suficiente pra ver a interpretação da Naomi Watts, que é uma atriz que andava meio sumida, hein? Naomi Watts andou meio sumida, teve todo o seu momento em Hollywood, mas de uns tempos pra cá andou fazendo muito poucas coisas e que bom que ela voltou nesse papel. Mas eu acho que o prêmio nessa categoria vai para Jodie Foster. Apesar de muita gente não ter gostado dessa última temporada de True Detective. Eu não sou um deles, eu gostei bastante. Mas True Detective é uma daquelas séries que sofre por ter tido uma primeira temporada clássica. E a primeira temporada de True Detective é essa palavrinha mesmo, clássica. Se você não assistiu, pegue lá, com Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Uma série completamente diferente de tudo que a gente via até então. Uma série com a cara da HBO e que pra mim é um dos grandes momentos da própria HBO em toda a sua história. A partir daí nós tivemos temporadas irregulares. Essa última temporada foi inclusive criticada pelo criador de True Detective, o Nick Pizzolatto, que fez aí uns posts no Instagram, ou comentou em posts no Instagram de gente que estava criticando a temporada. Mas goste ou não, o fato é que a grande Jodie Foster ilumina a tela todos os momentos em que ela aparece, e é um papel muito difícil, porque ela ao mesmo tempo tem que ser durona e ela não pode demonstrar um certo tipo de emoção, e a Jodie Foster é uma atriz que a gente sabe que é muito capaz de fazer isso tudo. Por isso, a minha favorita nessa categoria é Jodie Foster por True Detective Night Country. Agora vamos às 4 categorias principais. Primeiro, melhor telefilme. É curioso que nas categorias de interpretação eles juntam telefilme com série limitada e antologia, mas na categoria de série propriamente dita, eles separam. Então, melhor telefilme, nós temos os indicados: O Último Caso do Sr. Monk, Quiz Lady, Vermelho, Branco e Sangue Azul, A Grande Entrevista e A Batalha do Biscoito Pop-Tart. Se você já me acompanha, talvez você deve ter visto que eu fiz uma lista, tá lá no Portal Terra, eu gravei um vídeo sobre isso, de piores filmes de 2024. É curioso que um dos piores filmes de 2024 da minha lista tá aqui, indicado ao melhor telefilme, que é esse A Batalha do Biscoito Pop-Tart, que é o filme do Jerry Seinfeld, escrito, produzido e protagonizado por ele. Um filme sem pé nem cabeça, uma história horrível, piadas horríveis, um desperdício de elenco, porque tem Deus e o mundo da comédia norte-americana nesse filme. Afinal, quem é que vai recusar um convite de Jerry Seinfeld para participar de um filme? Mas é uma bomba, uma grande decepção. Se eu fosse você, até assistia, só pra você ter o gostinho do que é um filme ruim. Eu gosto do filme Red, White and Royal Blue, que é o Vermelho, Branco e Sangue Azul. É um filme que me surpreendeu, do Prime Video, a história lá do príncipe da Inglaterra e seu relacionamento com o filho do presidente norte-americano. Os dois tiveram, é claro, é uma história fictícia, não é, gente? Os dois tinham ali um relacionamento. Gosto mais ou menos tanto do Último Caso do Sr. Monk quanto de Quiz Lady, mas eu acho que o prêmio esse ano, sem muita convicção, vai para Scoop, A Grande Entrevista, que é a história da célebre entrevista do príncipe Andrew, feita pela BBC, no auge das acusações de assédio, do envolvimento dele com o Jeffrey Epstein, aquela história escabrosa daquele mega empresário norte-americano, investidor, que tinha uma rede de prostituição, de aliciamento de garotas, e o príncipe Andrew esteve envolvido. Tem histórias, tem imagens dele com garotas, com o Jeffrey Epstein, e a BBC conseguiu uma entrevista com ele. Foi uma entrevista desastrosa
que acabou, ou pelo menos diminuiu muito a imagem do príncipe Andrew nessa época. E esse filme é exatamente sobre essa história. É um bom filme? É um bom filme, mas eu não tenho muita convicção. Na verdade, os 5 filmes aqui indicados não tem aquele grande filme. Esse filme talvez ganhe por exclusão, então eu daria o prêmio para Scoop, a grande entrevista. Na sequência, vamos para a melhor série limitada ou antologia. Nós temos Bebê Rena, nós temos Uma Questão de Química, Fargo, Ripley, True Detective Terra Noturna e Field Capote vs The Swans. Aqui nós temos uma diferença entre o que eu quero que ganhe e o que eu acho que vai ganhar. Quem eu quero que ganhe? Ripley. Já falei sobre Ripley nas categorias anteriores. Acho que é uma série belíssima, uma série muito bem construída, com todos os elementos de uma série que me agrada. Mas a grande série de 2024 até agora, a série que aconteceu, foi Bebê Rena, que eu gosto também, é uma série que me prendeu. Confesso que eu não dei muita bola pra ela no início, porque eu não sou muito lá de gostar da série do momento da Netflix, e essa foi uma das séries do momento da Netflix lá pra março, abril, quando ela estreou, foi a série do momento. Todo mundo assistiu a Bebê Rena, todo mundo tinha uma opinião sobre Bebê Rena, e aí eu fui assistir. Eu acho que Bebê Rena é uma série muito bem construída, porque ela é quase que 2 séries em uma. Se você assistiu, e eu não vou aqui entrar em detalhes, é uma série até o episódio 5, eu acho, que é o episódio daquele monólogo do personagem principal, e outra série a partir daí. Eu acho que por isso mesmo é uma série que atraiu tanta gente, por ser 2 histórias em uma, mas que se interligam e na verdade estão interligadas. As 2 histórias são uma história só, mas se você assistiu, você tá entendendo do que eu tô falando. A série muda de tom ali a partir do 5º episódio, e eu acho que por isso mesmo, por essa construção e por ter essa mudança de tom, é uma forte candidata ao prêmio esse ano. Mas se eu fosse votante do Emmy, a minha série favorita era Ripley. Estamos quase no final, faltam apenas 2 categorias. Uma delas é a de melhor série cômica. As indicadas são Abbott Elementary, O Urso, Curb Your Enthusiasm, Hacks, Only Murders in the Building, Palm Royale, Reservation Dogs e What We Do in the Shadows. E é aqui que a porca torce o rabo, ou o urso, se você quiser ser bem literal. Porque o urso vai ganhar o prêmio nessa categoria mais um ano. É uma série brilhante, a 2ª temporada é brilhante, e esse prêmio se refere à 2ª temporada, mas não é uma série de comédia. Eu nunca vou deixar de falar isso. Série de comédia pra mim é Abbott Elementary, é Curb Your Enthusiasm, é Hacks, na verdade todas as outras aqui, menos o Urso. Eu daria o prêmio de melhor série dramática esse ano para o Urso, mas o FX e a Disney quiseram inscrever como série de comédia, assim como tem feito sistematicamente em todas as premiações. Então o Urso vai ganhar o prêmio nessa categoria. Mas você quer saber para qual série eu daria o meu prêmio? Curb Your Enthusiasm, até para exaltar essa grande série que acabou durante 11 temporadas. Nós acompanhamos Larry David sendo brilhante nessa série, e eu acho que a última temporada foi igualmente brilhante. Se você não conhece Curb Your Enthusiasm, pegue tudo aí na plataforma Max e comece a maratonar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E olha, é melhor do que 90% das séries de comédia que a gente vê nos dias de hoje, tá? O meu prêmio, então, é para Curb Your Enthusiasm, com menção honrosa para Hacks. Finalmente, a última categoria, melhor série dramática. Acho que é uma categoria que deveria estar disputada, mas não está, e eu vou falar para vocês o porquê. As indicadas são The Crown, Fallout, A Idade Dourada, The Morning Show, Sr. e Sra. Smith, Shogun, a gloriosa saga do Japão, Slow Horses e O Problema dos Três Corpos. De cara, eu vou descartar O Problema dos Três Corpos, que pra mim é uma série que tem muitos problemas, além dos três corpos, tá? De todas elas, pra mim, é a pior. Fallout é uma série que eu gostei bastante, apesar de eu não gostar de séries baseadas em games, eu não sou uma pessoa muito gamer, mas eu acabei assistindo e me prendeu. The Morning Show é o meu guilty pleasure, já disse. Sr. e Sra. Smith, pra mim, é uma das grandes surpresas de 2024. Eu daria o prêmio
para essa série se não tivéssemos aqui nessa categoria Shogun, a grande série de 2024 até agora. A série que vai ganhar praticamente todos os prêmios a que ela foi indicada aqui no Emmy. Eu tô falando aqui nesse episódio só as categorias principais, mas nós temos categorias de roteiro, de direção, de maquiagem e por aí vai. Sempre que você vê lá um episódio ou um profissional de Shogun sendo indicados, pode apostar nele, porque Shogun deve ser a grande série vencedora do Emmy deste ano. É a minha favorita e é a série que eu acho que vai ganhar. Agora, a sorte está lançada. Daqui a mais ou menos um mês, veremos no dia 15 de setembro a cerimônia de premiação do Emmy. E eu queria ouvir as suas opiniões, os seus palpites. Quais dessas séries você assistiu? Quais são as suas prediletas? Me conte aí através dos meus canais que eu quero saber. Os meus canais são a caixa de comentários do Spotify, o meu site cotonizio.com.br, as minhas social medias, @RodrigoJames no X-Twitter, no Instagram, no Threads e no Blue Sky, e a caixa de comentários do YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais episódios inéditos. Um grande abraço e até a próxima!